E aí galera, quer ver mais sobre esse anime? Então já se acomoda aí e acompanha o vídeo. A história começa com o nosso protagonista chamado Chen-chan, que é só um estudante universal, que ainda mora com sua mãe e pai. Ele está estudando para trabalhar com animes e a sua vida é bem normal. Ele não tem muitos hobbies, mas a maior parte dos seus dias é no seu quarto estudando sinologia, um estudo acadêmico que é focado na história e artes da China. Seu pai é um estudioso da sinologia. Por conta do seu pai, Cheng esteve fascinado por sinologia desde que ele era uma criança, mas a sua abordagem é bem diferente das maneiras conservadoras do seu pai. Quando a família senta para almoçar, o pai de Cheng chama sua atenção porque Cheng usou sinologia para ler a sorte de seus vizinhos e vender itens para eles. O pai dele desaprova o uso dessa arte acadêmica para ler poemas e dizer a sorte. Mais tarde, Cheng está bravo com seu pai por constantemente ficar criticando ele, então ele decide achar uma loja de livros de sinologia próxima e provar ao seu pai que os métodos dele estão corretos. Ele acha uma loja de livro na internet e vai visitá-la. Quando ele entra na loja de livros, ele acha a loja muito velha e vazia. Depois de um tempo, ele acha um livro específico com símbolos chineses e antigos. Cheng de repente escuta vozes estranhas e corre da loja de livros com seu livro novo. Fora da loja, na rua, ele vê alguns criminosos atacando uma mulher. Um criminoso vê Cheng e tenta conversar com ele, depois de reconhecer ele como o vizinho que diz a sorte e lê poema. O líder da gangue, chamado de Lei Cheng, tenta pegar o livro do Cheng, mas ele se recusa e corre. Cheng corre para um parque, finalmente conseguindo escapar dos criminosos, mas de repente um campo gigante de força aparece e cerca o parque inteiro. Formas misteriosas saem de um flash de luz, e elas são reveladas serem o Lei Cheng e a sua arma sagrada, um soldado gigante com uma espada mortal gigante também. Lei tem poderes e ele decide punir Cheng por fazer ele passar vergonha. Lei derrota Cheng e joga ele no chão, e ordena o seu soldado finalizá-lo com um golpe final. No entanto, logo antes dele morrer, Cheng sem querer invoca uma arma sagrada sozinho. Um guerreiro lendário com cabelo branco e armadura aparece e salva Cheng no último momento. Esse guerreiro lendário se chama Chao Bai, e ele protege Cheng e derrota o soldado gigante do mal com facilidade. Chao cria uma forte bola de energia e a explosão derrota o inimigo. Depois ele leva Cheng para um local seguro. Cheng tem um monte de perguntas para fazer e está confuso. Depois da batalha, Lei fica com uma dor intensa e ele cai no chão e desaparece. Cheng tem um sonho onde ele quase beija Chao, mas ele acorda horrorizado. Ele fica ainda mais assustado quando ele percebe que o Chao dormiu próximo a ele a noite inteira. Os dois saem para uma caminhada e Chao não consegue lembrar o seu nome. Ele também diz que Cheng quase não tem poder de espírito e é fraco. Mais tarde naquele dia, uma garota misteriosa chamada de Shu aparece na casa de Cheng. Ela se apresenta como uma das colegas de classe do Cheng, e a mãe de Cheng convida ela para ficar para o almoço. Shu e Cheng saem para caminhar, mas Cheng não se lembra de já ter visto essa garota na faculdade. Ela então revela sua verdadeira identidade, já que ela sabe que Cheng invocou uma arma sagrada. Mas duas figuras se juntam aos dois, e eles junto com a garota tentam convencer Cheng a vender a sua arma sagrada para eles, já que ele não merece ser um deles. Chao aparece, Shu está chocada de quão belo ele é. Ele se recusa a ser vendido e convida ela para jantar, convite esse que ela recusa. Mais tarde, Cheng e Chao conversam e Chao explica que o arsenal de Shen Yuan é um portal mágico que libera armas sagradas. Algumas pessoas escolhidas são capazes de invocar uma das armas sagradas que foram guerreiros nas suas vidas passadas. As pessoas que são capazes de controlar essas armas sagradas e usá-las são chamadas de guerreiros espirituais. O guerreiro espiritual mais forte do percurso especial será capaz de fazer uma quantidade infinita de desejo que os deuses darão a eles. Shu também é uma guerreira espiritual e ela vem de uma família nobre. Ela está confusa, como alguém tão comum como Cheng poderia invocar uma arma sagrada. No dia seguinte, Shu ativa sua arma sagrada e ataca Cheng e Chao. A batalha entre guerreiros espirituais começa. Dois irmãos que também são guerreiros espirituais se juntam à batalha e interrompem Chao na sua luta. Um assassino furtivo também se junta a eles. Esses três trabalham para Tanzan Hall, e a missão deles é aprender mais sobre os guerreiros espirituais e reportar de volta essas informações para o presidente deles. Cheng tenta sair da batalha com palavras, mas a sua arma sagrada Chao ataca, e ele luta contra outra arma sagrada. Eles lutam por todo o céu com relâmpagos e velocidades absurdas. Shu decide que é hora de acabar com essa luta, então ela ativa os poderes das duas armas sagradas dela, chamadas de Genjong e Moi. Esses dois também são marido e esposas, e são extremamente fortes. Os três guerreiros de Tanzan Hall decidem que aquilo é muito perigoso e batem em retirada. No dia seguinte, eles reportam suas descobertas para o presidente e vários membros do Conselho Tanzan. Em outro lugar, Cheng e Shu saem para comer junto com suas armas sagradas. Eles conversam sobre a batalha deles, e eles concordam em trabalhar juntos, já que Shu precisa da ajuda da arma sagrada de Cheng. Ela também explica que há dois jeitos de invocar a sua arma sagrada. A que o Cheng experimentou é chamada de uma invocação da morte, que significa que o guerreiro espiritual está próximo à morte e aí ele invoca uma arma sagrada. Ela, por outro lado, invocou as suas armas sagradas em uma cerimônia especial, onde o guerreiro escolhe suas armas.
Ela também deixa o Chang chocado quando ela revela que se uma arma sagrada for quebrada ou derrotada, o seu usuário morre também. Chang lembra que Lei apenas desapareceu depois da batalha, mas ele não sabia que um guerreiro espiritual poderia de fato morrer. Shu também revela que cada invocação de uma arma sagrada custa 100 mil. Durante o lanche, Shu propõe a Chang e Chao para irem morar na mansão dela. Quando eles chegam, Chang está surpreso de ver como a casa dela é grande. Chang começa a se preocupar sobre morar aqui, já que ele não informou isso para os pais dele, mas Shu revela que ela ligou para sua mãe para ficar com eles por um dia e explicou tudo para ela. Mais tarde no dia, Shu decide financiar a próxima invocação de 100 mil de Chang, e ele faz contato com a arma sagrada chamada Feng Xin Hua. Ela e o Chao imediatamente começam a brigar, mas Chang acalma eles e lembra os dois que eles estão no mesmo time. Chao é levado para um quarto especial para ser curado dos seus ferimentos de batalhas antigas. Mais tarde, Shu escuta Chang falando sobre como ele é grato por ela. No final do dia, a mãe de Chang vai embora e Shu decide começar o treinamento dele para prepará-lo para o torneio do julgamento. No dia seguinte, Shu sai para caminhar com suas armas sagradas, Gang Mo. Um garotinho com cabelo vermelho começa a atacá-los e é revelado que ele é Chi, o filho reencarnado de Gang Mo. Ele ativa um campo de força ao redor deles e invoca sua própria arma sagrada. Chang e Chao chegam atrasados, mas se juntam à batalha. Mo e Gang não são capazes de lutar contra essa arma sagrada tão habilidosa, mas Mei decide deixar eles irem, já que a sua vingança ainda não está completa. Mais tarde, na mansão de Shu, Gang Mo explicam que na vida passada deles, eles eram ferreiros que viviam em paz, até que um comandante militar do mal atacou eles. Eles tinham o dever de criar armas lendárias específicas, mas foram mortos. O filho deles foi criado por um homem mau, que mais tarde forçou um menino a ir de base. A alma do filho deles retornou ao presente, mas ele foi corrompido. No dia seguinte, um dos membros misteriosos do clã Tanzan aparece para conversar com Shu. Ele é chamado de Mr. Yi e exige que Chang seja convidado para a reunião deles. No entanto, Chang foi chamado pelo seu pai. De volta em casa, seu pai está bravo e diz a ele que ele está proibido de sair com a Shu novamente. Ele também está envergonhado que o seu filho está ignorando seus estudos da universidade. Enquanto isso, um membro do clã Tanzan revela que o velho Shan Liu foi invocado e que ele está por trás das ações de Mei. Gang Mo também vê que o filho deles está agredindo pessoas e jogando fogo nelas. Shu e as armas sagradas dela então vão para a batalha. Shu também entra em contato com Chang e ordena ele voltar para a mansão dela e a proteger, já que ela acredita que um ataque está chegando. Outro membro do clã Tanzan aparece e ela consegue superar Gang Mo. Shu e suas armas sagradas decidem combinar seus poderes em uma tentativa de ataque. Chang chega na mansão com o resto dos seus funcionários e se preparam para o ataque. Muitos membros do clã Tanzan estão vindo para destruir a mansão. Enquanto isso, Shu alcançou uma nova forma, já que ela combinou a si mesma com as suas armas sagradas. Ela continua a batalha, mas desta vez com uma espada nova poderosa. O clã Tanzan aparece e eles se encontram com Feng Xin Hua e ela imediatamente ataca eles. A batalha continua e Chang, junto com seus amigos, são capazes de segurar as forças de Tanzan. De repente, um dos assassinos do clã consegue ter uma vantagem e avança para um golpe mortal contra Chang, mas ele é salvo pela Feng Xin, que pula na frente do ataque e protege ele. Ela já perdeu seu mestre no passado e ela não vai permitir isso acontecer novamente. A batalha é pausada, já que Chang está com o coração quebrado por causa de Feng Shi, que diz seu adeus e morre por conta da sua ferida. Shu retorna para ajudar depois de derrotar sua oponente. Naquele momento, os irmãos do clã Tanzan usam todo o poder deles para um ataque final. Chao aumenta seu poder e Chang motiva ele a derrotar os inimigos. Chang também usa seu próprio sangue para aumentar seu poder espiritual, para que o Chao possa ter um ataque mais forte. Ele libera uma explosão gigante e o clã Tanzan escapa mais uma vez. Mais tarde na floresta, os dois irmãos conversam, quando Chao aparece e mata um deles sem nenhuma misericórdia. Ele sorri e vai embora. No dia seguinte, o irmão sobrevivente informa ao presidente o que o Chao fez, e o presidente jura que ele vai ter vingança. Shu visita Chang no hospital, já que ele teve que ter cuidados médicos porque ele perdeu muito sangue. Mais tarde, eles são convidados para uma reunião especial no meio da floresta com o presidente. Shu e Chang chegam e o presidente aparece com o irmão sobrevivente. O presidente exige que Chang convide a sua arma sagrada. Chao aparece e o presidente é revelado ser Shan Liu. Ele quer vingar seu companheiro, então ele começa uma batalha com Chao. Shen tem um poder e uma velocidade tão imensa que Chao não consegue acompanhar. Shen também usa o poder especial de viagem no tempo, que previne ele de ser machucado. Chang ainda está segurando a lança de Feng Shi Hua e ele começa a perceber que algo não está certo. Chao inicialmente consegue a vantagem na luta e é quando Mr. Yi aparece das sombras e ataca Chang. Naquele momento, Chang combina a si mesmo com os poderes da Feng Shi Hua e alcança uma forma mais forte. Isso também traz a Feng Shi para a vida mais uma vez. É então revelado que o Mr. Yi esteve atacando guerreiros espirituais e era ele quem estava por trás do ataque do clã Tanzan. Shen Liu nunca deu aquelas ordens e também numa reviravolta chocante, foi ele quem na verdade matou um dos irmãos. Ele usou seu poder de mudança de corpo para fingir ser o Chao. A partir de um portal, Shi aparece e então Mr. Yi foge da batalha. Gang Mo tenta o
parar o seu filho de ir por esse caminho do mal, mas ele se recusa a escutar, e a sua arma sagrada chamada de Takesu está disposta a fazer qualquer coisa apenas para derrotar seus inimigos. Shenryu pede desculpas a Chao por falsamente acusar ele, e dá a ele um fragmento de uma memória especial. Esse fragmento libera os poderes de Chao, e ele se lembra de alguém no passado dizendo a ele que ele deve proteger as pessoas. Shi consome que liberou o buraco negro gigante e transporta Chang junto com seus amigos para a zona de Takesu, onde Shi e Takesu se combinam e alcançam uma nova forma do mal. Shu explica que a alma de Shi deve ter sido combinada com o Lorde do Mal, que está controlando ele. Chang finalmente tem poder espiritual suficiente, e ele e Chao alcançam uma transformação harmônica completa. Essa nova forma agora consegue derrotar Shi e libertá-lo do Lorde do Mal. Em outro lugar, parece que um Mystery com capa fez algo com a mãe de Chang. Shu recebe um telefonema dizendo que algo aconteceu com a mãe de Chang, e ele se apressa para ir para casa. Lá ele encontra sua mãe quase desacordada, e ela diz a ele que ele deve salvar o pai dele. Mais tarde, sua mãe é levada para o hospital e não está acordando. Chang está bravo e sabe que ele teve algo a ver com